Olá, boa tarde. Boa tarde a quem tá aqui, veio ver o Viva Segunda. E estamos voltando às nossas lives. A gente vai fazer lives de terças a sextas-feiras à tarde. A gente quer esse horário assim entre 4 e 5 da tarde. Vamos ver aí que horário que vai ficar mais legal. Oi, Anacleto, que legal que você tá aí. Seja bem-vindo. E tô só avisando aqui que a gente vai voltar a fazer as nossas lives com frequência que a gente queria. A gente saiu de férias, fomos pra Bahia, fizemos muitas coisas, eu passei mal, fiquei doente, voltei. Tamo bem, né? Tamo bem agora. Que legal que você tá aí. Eu vou começar logo com conteúdo, tá? Porque como esse vídeo ele vai ficar a gente vai subir ele pro YouTube, eu acho que fica mais legal que o conteúdo seja rápido, né? Tava vendo muita gente que não gosta dessas lives que fica falando com todo mundo, olhando muito comentário e tal, então a gente vai tentar ser mais direto aí, é, olhando aí a questão do cliente, né? Observando aqui o que o cliente acha bom. Bom, o tema da nossa live de hoje, do nosso vídeo de hoje vale a pena fazer parte, participar de um Startup Weekend? Que é Startup Weekend, né? Para quem não sabe, Startup Weekend é um programa de imersão empreendedora que você chega, fica lá 54 horas. Então você entra sexta-feira, 7 horas e vai até domingo à noite, né? Sexta à noite, sábado e domingo o dia inteiro. Começa 9 horas, não tem hora para acabar. Tem, né? Acaba lá pelas 11 da noite. É muito, muito legal. E qual é a finalidade, né, do Startup Weekend? O Startup Weekend, ele tem como finalidade fazer conexão de pessoas interessadas e realmente que estão a fim de se conectar mais com o empreendedorismo e principalmente com o ambiente de startups. E fomentar, né, a criação de novas startups. A gente no Brasil ainda precisa crescer muito. Graças a Deus a gente está crescendo bastante. Startup Weekend é um evento bem barato. E pra você ter uma ideia, eu paguei R$ 150. Tem alguns que são até mais baratos, porque aqui em Brasília, né, eles olham um pouco, por exemplo, São Paulo, eu vi alguns assim, são mais caros. Mas eles vão para interior do Brasil e isso é muito legal, né, para fomentar realmente o empreendedorismo no Brasil inteiro, porque a gente sabe, né, que daqui a um tempo cada vez mais vão ter menos empregos, né? Automação, futuro do trabalho, tá tudo trazendo e mostrando pra gente que cada vez a gente vai ter menos empregos disponíveis, mas isso não significa que a gente não vai ter trabalho. Vai ter trabalho, só que vamos ter que ter mentalidade empreendedora, né? Esse Startup Weekend ele foi tema educação. O que os startups estão fazendo? Perceberam que tem muitos temas envolvidos. Então, às vezes tem o geralzão, que você pode trazer qualquer ideia que você tiver, e às vezes não, às vezes é focado em algum tema. Então, tem um que é mulher, tem um que é tecnologia, tem vários. E eu participei desse que é educação, que tem tudo a ver com o que a gente gosta de fazer, que é ensinar, né? A gente ensina empreendedorismo, então somos professores também, somos mentores, embora não seja de escolas tradicionais, né? Até porque a gente tem um pouco de dificuldade com essas coisas tradicionais. Somos sim da educação. Então eu vi nisso uma oportunidade de participar. O Fabrício já ganhou vários prêmios e eu ainda não tinha participado. Eu falei, vou participar porque eu quero ver como que vai ser. E foi muito legal porque a minha equipe, eu e minha equipe, a gente ficou em primeiro lugar, né? Acho que todo mundo contribuiu pra caramba e eu acho que o meu conhecimento também, como uma mulher de negócios, contribuiu pra caramba, mas a equipe foi incrível, né? E como que funciona o Startup Weekend? Startup Weekend é assim, você chega na sexta-feira à noite e você traz uma ideia, tá? Qualquer ideia que você quiser, desde que seja vinculada ao tema, se tiver um tema, né? E você tem você tem um prazo desses 54 horas para criar um negócio que seja o quê? Que seja viável, que seja repetível e que seja escalável. Então, o que é viável? Viável é financeiramente viável, que possa sustentar, porque não existe empresa sem dinheiro. Repetível é porque não é personalizado. Então, ele não é para uma pessoa, não é como as nossas consultorias e mentorias, por exemplo, que a gente olha o negócio de cada um. Não, é uma coisa padronizada para todo mundo. Então, uma startup, ela tem essa característica de ser repetível e escalável, ou seja, a possibilidade de ser entregue para muitas e muitas e muitas pessoas, né? Ou seja, crescer de modo exponencial. Então agora sim, vamos lá para como funciona, eu tinha esquecido dessa parte. Como funciona? Você chega no Startup Weekend com uma ideia. Tem gente que tem ideia lá na hora, como foi o meu caso. Eu não estava pensando numa ideia, estava com muita coisa na cabeça, cheguei lá e tive a ideia na hora. E a minha ideia é que foi pra frente e tal.
E ficamos em primeiro lugar. E aí, mais ou menos, no nosso caso, teve mais ou menos 30 pessoas, ou às vezes mais, não sei, eles não divulgaram esse número, que vai lá em cima no palco e faz um pitch de 1 minuto. O que é um pitch? Pitch é basicamente você vender a sua ideia, né? É vender o seu peixe. E aí você precisa vender a ideia de que maneira? Você tem que falar do problema e da solução. É muito legal trazer essa questão de problema e solução, porque a gente fala e a gente bate muito nisso aqui nos nossos cursos, nas nossas mentorias e nas nossas consultorias. Por quê? Porque é muito comum a pessoa criar um negócio a partir da solução. Eu tenho uma ideia aqui de um negócio para dar dinheiro para mim, né? Para vender, para resolver isso, para uma solução, sem olhar para o problema do cliente, sem olhar se realmente existe aquele problema. E nas startups isso é muito perigoso, porque geralmente startup traz inovação, traz uma coisa que poucas pessoas estão fazendo, pelo menos daquele jeito. Então o risco de você não estar resolvendo um problema é muito grande. Só que a gente aqui no Viva Segunda, a gente fala que toda empresa, né, seja startup ou não, ela resolve um problema. Mesmo que você esteja, sei lá, contratando fotógrafo para o seu casamento, você está num momento de, que lindo, vou contratar o melhor fotógrafo. Por que você contrata esse e não aquele? Tem a questão financeira, mas você vai preferir um cara indicado, que você sabe que entrega um bom trabalho? Ou você vai olhar as fotos dele? O que é o diferencial dele? Porque, na verdade, no fundo, você está com um medo, né? O cliente tem um medo, o cliente tem um problema. Não, olha, eu quero que seja um fotógrafo que não vai me dar cano, que não vai sumir. Eu quero que seja um fotógrafo que não vai ficar me enchendo o saco pra fazer pose. Tem gente que não gosta de fazer pose. Ou não, eu quero um fotógrafo que me mande fazer pose, né? Então tem toda essa questão da análise do que é o desejo do cliente, e esse desejo do cliente, ele pode ser sim um problema, porque ele pode ter medo de não estar se comunicando bem com o fotógrafo, por exemplo, né? A gente já teve vários clientes fotógrafos que falavam, a gente não tem problema para resolver. Tem problema. Toda empresa, todo negócio resolve um problema. Oi, Rosana! Rosana tá no nosso clube, Empreender com Certeza. Tô muito feliz que você tá lá. Vamos se encontrar na nossa aula ao vivo, que vai ser em setembro, tá? Vou divulgar direitinho. Então, beleza, você chegou no Startup Weekend e aí você traz o problema e você traz a solução, né? Naquele pitch de 1 minuto. Você sobe no palco e fala a sua ideia. Ali não precisa estar muito estruturada, é só uma ideia, né? E a partir daí as pessoas vão votar na sua ideia. Então lá nesse startup que eu tava, devia ter umas 30, que legal que você tá feliz. Devia ter umas 30 pessoas e foram selecionadas 9 ideias, né? Porque as pessoas votam e as ideias mais votadas, elas vão ser selecionadas para serem desenvolvidas ao longo desse final de semana, né? Então na sexta-feira à noite sai definido quem são as equipes e quem é que vai atuar em cada ideia. Não é nada impositivo, você escolhe a equipe que você quer, né? E você chega e se a sua ideia foi selecionada, você, né, fica na sua ideia, mas também não é obrigatório. E você tendo a sua ideia, e quem não teve a ideia selecionada, entra em alguma equipe, escolhe uma ideia que tem a ver com aquilo que você gosta, né? Então, teve a votação, e aí a partir daí, que aí acontece no sábado, né? No sábado, que foi sábado passado que eu fui, a gente começa validando o problema. O que é validar o problema? Uma coisa que a gente também ensina muito aqui no Empreender com Certeza, no clube, na mentoria e na consultoria. A gente precisa entender se aquele problema que a gente tem na cabeça é de verdade. Ou seja, se as pessoas têm aquele problema. Então, lá no Startup Weekend, por exemplo, eu vi muita gente falando assim, eu comecei com um problema e eu percebi que as pessoas não têm esse problema. Não existe esse problema. Ou então elas não estão nem aí para esse problema. Então, você vai investir numa coisa, ou numa comunicação, ou numa, né, no caso de uma empresa que já está rodando, numa comunicação de um problema que as pessoas não deram tanta bola assim. É importante a gente desenvolver esse olhar da empatia para saber se esse problema que a gente está resolvendo é um problema real, né? E esse problema que a gente está comunicando, que a gente resolve, é um problema real. Então lá no Startup Weekend a gente faz isso. E como a gente faz isso? Saindo, eles chamam de get out of the building, que é sair do prédio. Ou seja, liga para pessoas, vai na rua, e é legal você falar com pessoas que você não conhece, né? Então no nosso caso, por exemplo, a gente teve uma ideia de ajudar escolas públicas. Então eu liguei para pessoas que eu conhecia de escolas públicas e pedi telefone de professores que eu não conhecia para conversar com eles, para entender se aquilo que a gente estava tentando validar fazia sentido, né? E aí, durante essa questão toda da validação,
a gente percebe se o problema e se o modelo de negócio que a gente está fazendo faz sentido. Então, muitas vezes a gente tem ideias muito lindas e amorosas, mas que é trabalho por amor, ninguém vai pagar por isso. Então, isso não vai pra frente, né? E no final tem um julgamento. Então, assim, a gente tem que trazer um modelo de um negócio realmente viável. Não pode ser uma coisa eu quero ajudar os pobres e não tem quem pague, né? Eu quero mudar as escolas públicas, mas eu vou ter que entrar no edital e até lá, né? Como que a minha empresa vai se sustentar, né? Para entrar no mercado, para realmente o governo me querer lá trabalhando em escolas públicas. Então, por exemplo, a gente pensou em ensinar empreendedorismo para escolas públicas, e aí a gente começou a perceber que não era viável. E aí a gente pivotou. Pivotar é um termo bem técnico, bem utilizado pelo pessoal de startups, que significa o quê? Mudar de ideia. Eu vou fazer outra coisa, não vou... E isso é muito legal porque a gente conseguir aceitar que tá na hora da gente mudar, que o nosso negócio não tá indo pro caminho certo, é muitas vezes difícil, né? E lá no Startup Weekend você vivencia isso de uma maneira muito rápida, porque você tem 54 horas para decidir um negócio, um modelo de um negócio viável. E muitas vezes na nossa vida empreendedora, a gente tá indo para um caminho que não tá dando certo e a gente não consegue perceber. E a gente não quer pivotar, a gente não quer mudar, porque a gente tá apegado na ideia. Então é um grande exercício disso, né? Eu gosto sempre de trazer o caso do Groupon, né? Porque o Groupon, eles tinham um propósito lindo de divulgar causas. Eu não lembro exatamente que tipo de causas, mas eram causas, assim, eles eram um blog que divulgava causas a favor não sei se era meio ambiente, eu não sei se era minorias, não lembro, mas era uma causa linda. E aí eles resolveram soltar né, pra fazer a divulgação do blog, pra crescer o blog, eles resolveram soltar um cupom de desconto de sushi. E bombou. E aí eles começaram vamos ver se a gente vende cupom de desconto. E hoje eles vendem cupom de desconto e eles são, né, uma empresa milionária. Se não é bilionária, eu não sei. Mas é uma empresa milionária que pivotou, né? Deixaram a causa de lado? Talvez pra gente, né? Não aparece pra gente. Talvez dentro do coração deles ainda esteja. Mas realmente pivotaram. Pro público não aparece. Só quem vai estudar a história deles é que sabe que lá atrás eles tinham uma causa maior e tudo. E perceberam que o negócio não ia ser viável. Que ou ia demorar muito, ou poderia até dar prejuízo, enfim, falir. Então eles pivotaram. E na minha experiência agora de final de semana no Startup Weekend, a gente pivotou 3 vezes. E assim, isso pra mim é muito, é muito forte, porque a gente dentro do Viva Segunda, a gente já pivotou algumas vezes. E uma vez uma amiga minha virou e falou, mas vocês estão pivotando como se isso fosse ruim. E não era, a gente só realmente estava testando novas frentes. Isso faz super parte do negócio. Só quem participa, né, quem entende da mentalidade de Startup Weekend, não vai julgar você por você pivotar, vai sim falar, cara, tô contigo, vamos testar, vamos tentar validar e vamos tentar acertar. Isso é um exercício, inclusive, de humildade, de dizer, olha, errei e quero testar alguma coisa diferente, né? Então, dentro lá da imersão, quero falar da imersão e vem um monte de ideia, e lá dentro da imersão vem o quê? O que a gente vivencia lá? A gente vivencia montar esse modelo de negócio. E é tão legal porque a gente precisa olhar desde quem é o cliente, né, quem que vai pagar, até passar pelo qual vai ser o faturamento para aquele negócio se tornar um negócio realmente viável, né? Qual seria a progressão de crescimento da empresa. E a gente faz também análise de concorrentes. Como a gente tem uma equipe, é bem legal, dá para dividir, cada um faz uma coisa, depois a gente junta tudo isso. E olhar concorrente, tem gente que fala assim, né? Principalmente o pessoal de startup, quer criar uma coisa nova, completamente diferente que ninguém fez na vida. Só que é muito difícil, porque ainda mais no mundo da tecnologia hoje é muito fácil criar negócio, muito mais fácil do que há 20 anos atrás. Então todo mundo já teve muitas ideias e muitos negócios já existem, né? Mesmo aqui dentro do Brasil já existem muitos negócios. E aí as pessoas falam, não, mas a minha ideia já existe, tudo bem, você tem um concorrente, né? E é legal você ter concorrente, primeiro porque mostra que aquilo é viável, mostra que provavelmente você está resolvendo um problema, né, viável, as pessoas já estão resolvendo esses problemas viáveis, e aí vai caber a você se diferenciar do seu concorrente, ver o que é que ele faz
que ele não faz e que você faz, ou que você pode fazer e que você pode mostrar para o seu público que você faz diferente, né? Isso também faz parte do que a gente traz aqui no Viva Segunda como diferencial por meio da comunicação empreendedora, né? Aí, então, terminamos isso, olhamos para o futuro da startup, quanto que a gente quer faturar, quanto que a gente quer investir, quanto que a gente pode investir, fazemos tudo isso, pegamos tudo isso e colocamos em PDFs para fazer uma apresentação final, que a gente chama de pitch final. Cada Startup Weekend, ele tem as suas próprias regras, então, alguns têm 4 minutos para fazer o pitch, outros são 3 minutos, mas o nosso foi 4 minutos e assim, 4 minutos para você falar desde problema, solução, se você vendeu, se não vendeu, se validou, se não validou, modelo de negócio, projeção do futuro. Cara, é apertadíssimo 4 minutos. Mas a gente conseguiu. E várias equipes conseguiram também. Só que realmente colocar tudo isso num PDF só e conseguir colocar isso em 4 minutos é um desafio, né? As outras equipes talvez não conseguiram colocar todos esses requisitos que estavam lá presentes e que a gente conseguiu, né? E que talvez por isso a gente tenha ficado em primeiro lugar. Então, vale a pena participar de uma imersão assim, como startup, o Startup Weekend? Sim, vale. Mesmo se você não tiver querendo montar uma startup. Porque a startup tem todos aqueles requisitos de ser, né, viável, repetível, escalável, tem uns outros lá da tecnologia, às vezes você não tem menor interesse nessas coisas, mas vivenciar esse processo lá dentro, ele é uma experiência realmente empreendedora. Você vai com certeza sair de lá e aplicar de alguma maneira isso para o seu negócio, né? Então você vai desenvolver conhecimento, você vai desenvolver habilidades empreendedoras, você vai começar a pensar ou pensar cada vez mais como uma pessoa de negócio, um homem de negócio, uma mulher de negócio, e você vai encontrar um monte de gente lá na mesma vibe, não vai ter ninguém lá acomodado, né? Eu que saí de serviço público, cheio de gente acomodada, né? Adorei, porque lá tá todo mundo querendo fazer, tá todo mundo querendo dar o melhor de si, tá todo mundo querendo aprender, né? Não vai para um ambiente desse uma pessoa, né? Porque não tem um certificado, não vai uma pessoa, como é que se diz? Parada, acomodada. E lá é muito legal também porque tem os mentores ficam o tempo todo rodando nas equipes e vendo em que pé que a gente tá, e eles, eu até vou falar pra eles, tem horas que eles atrapalham, assim, que dá raiva, mas eles ajudam pra caramba, e tem horas que eles futucam a gente, sabe? Tipo, olha, isso daí, sei não se vai dar certo. Então, para realmente testar, se a gente tá com aquilo certo, sabe? Se a gente percebeu que aquilo é realmente o que a gente quer fazer. Porque não é só para viver uma experiência, é para montar uma empresa, é para sair de lá com uma startup pronta para jogar para o mercado. Essa é a intenção do Startup Weekend, fomentar novas startups no Brasil, né? E então eles são incríveis, os mentores, eu amei todos, até os que bateram bastante na gente. No final a gente estava agradecendo, chorando e beijando todos eles, porque às vezes a gente precisa apanhar um pouquinho para crescer, né? E de quebra eu acho que fica também uma questão de que quando você participa de um processo que você fica sob pressão, e você precisa usar muito a sua mente, seu cérebro, e se comunicar com a sua equipe, que são pessoas que você nunca viu na vida. Na minha equipe deu sorte que eu tive uma pessoa que eu já conhecia, mas assim, por acaso, porque eu nem sabia que ela ia participar, e as outras 6 pessoas não conheciam, não sei o temperamento delas, né? A gente não teve tempo de falar da vida, porque era muito correria, então a gente nem sabe quem é formado em que direito, né? Nem ficou sabendo, a partir de agora que a gente vai continuar aí o relacionamento e a gente vai se conhecer melhor. Então, isso faz com que a gente individualmente cresça. A gente passa a se ver trabalhando sob pressão, trabalhando com pessoas desconhecidas, administrando novos talentos, administrando nossas emoções. Então, só por isso, para mim, já é um grande ganho. Mas em termos de negócio, de ser realmente uma experiência para você olhar para o empreendedorismo, é incrível. E muito legal que você sai de lá com uma equipe formada, né? Mesmo quem não ganhou o primeiro, o segundo ou terceiro lugar, que são 3 prêmios que ganham, sai com a equipe e sai com uma ideia que, se a ideia for viável e se a equipe quiser tocar, eles podem tocar, né? Eles falam que menos de 10% das equipes que participam e que têm um modelo de negócio viável vão para frente. Porque é difícil, né? Montar empresa, é difícil ter sócio, é difícil vender, né? Muitas vezes aquilo não está conectado com o propósito da pessoa.
Mas, e a pessoa não pensa nisso na hora que vai levar a ideia, né? Às vezes nem sabe qual é o próprio propósito. Mas a questão é justamente essa, assim, de você crescer como profissional e como pessoa também. Então, eu só posso dizer isso, assim, que quais foram os prêmios para os 3 lugares? São vários prêmios, mas eu estava fazendo uma análise dos prêmios. São prêmios que voltados para ajudar a startup a dar andamento. Então, por exemplo, tem um curso de Canvas Expert, mas só uma pessoa da equipe ganha. Aí todos da equipe, eu sei, esse é do primeiro lugar, tá? Do segundo, terceiro eu não verifiquei. Mas, por exemplo, tem uma escola lá que tem vários cursos ligados à gestão, e aí todo mundo ganha esse curso. Aí tem um evento também de empreendedorismo que a gente ganha, mas é lá em São Paulo, tem que pagar passagem. A gente ganha uma pré-aceleração e as 3 equipes ganham uma pré-aceleração. Claro que cada Startup Weekend vai ter seus prêmios, né? Porque vai depender de quem tá patrocinando. Então, esse é um patrocínio. No nosso caso, foi patrocínio da UDF, que é uma faculdade aqui de Brasília. E aí a gente vai participar de um programa de pré-aceleração, que eles vão ensinar a gente a realmente, né? Ensinar a equipe toda a fazer o negócio rodar, né? Eu acho engraçado porque eu faço isso, eu ensino isso. Mas é legal também para ver como que eles trabalham e como que eles apoiam as startups a crescer, né? Que é um outro tipo de mentoria. E tem uma mentoria de uma empresa chamada Valor, né? Que inclusive vai ter um encontro e tal. Então, assim, os prêmios eles são voltados para o desenvolvimento pessoal dos integrantes da equipe para fazer a startup dar certo. Então, até nisso, eles estão fazendo o máximo para fomentar, né? Não ganha dinheiro, não ganha nada disso, né? Não ganha viagem para curtir no cruzeiro nas Bahamas, mas ganha coisa para estudar, né? E assim, como na nossa equipe tinha só 2 pessoas mais jovens, os outros eram todos acima de 30. Eu achei interessante isso, porque o Fabrício, quando ele participou das startups há 3 anos atrás, 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, era só jovem, né? Então, era só gente assim de 18, 19 anos antenado com inovação. Eu acho que cada vez mais a gente que tem acima de 30, não vou dizer a idade, né, gente? Vamos botar um botox aqui. E acima de 30 tá querendo essas coisas novas, né? Tá querendo participar, tá querendo não aguentar mais fazer uma coisa que já faz há 10 anos e tá um saco, né? Que quer realmente viver a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, bem, né? Viver bem, ser feliz no trabalho. Eu acho que as pessoas buscam isso. 7 anos, ixi, Maria, eu tô ruim das contas, tamo velho. E eu demorei a fazer, né, Startup Weekend por questões pessoais. Eu demorei. Ai, amore, obrigada aí por estar aí participando. Vamos viver bem, vamos ser felizes independentemente da idade, né? A gente pode sim ser feliz. E é isso, né? A gente aqui do Viva Segunda temos aqui uma aluna presente do Clube Empreender com Certeza. A gente ensina todo esse caminho por meio do clube. O clube é até mais barato que o Startup Weekend, né? Mas não é uma imersão, é um curso online que a gente faz um acompanhamento mensal aí por meio das aulas. Mas a gente pode sim fazer esse acompanhamento individual, cada pessoa queira e tenha condições de pagar, né? Então, vamos lá empreender, porque assim, eu realmente acredito, a gente viu uma estatística lá que daqui até 2022, entre 70 e 80 milhões de pessoas no mundo, é uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, vão ter que se recolocar no mercado. Por quê? Porque o futuro está chegando, a automação está chegando e os empregos vão mudar. Não vai ter tantos empregos e coisas não vão mais... Não vai ter mais as mesmas profissões, né? Eu não acredito que as profissões vão acabar, mas vai ter uma mudança, e já está tendo uma mudança tão grande em razão dessa chegada forte da tecnologia. Talvez no Brasil ainda esteja um pouquinho mais atrasado, mas Europa e Estados Unidos isso é muito nítido. Que os postos de trabalho, né, especialmente como empregos, vão diminuir, até porque as empresas querem diminuir, porque a carga é caro, né, manter um empregado. Então, de 70 a 80 milhões de pessoas no mundo inteiro até 2022, daqui a pouco, vão ter que se recolocar,
né? Isso sem contar a taxa de desemprego que está aumentando cada vez mais no mundo inteiro, né? Então a gente tem que cuidar assim. E olha, empreender é difícil, é complicado, mas é o que dá também liberdade pra gente. A gente aprender a gerar o próprio dinheiro, e aprender a se sustentar, sabe? Não depender de nada, porque emprego também não é garantia de nada. Uma hora você é demitido e aí você não vai saber como gerar a sua renda e vai ficar desesperado. E o empreendedorismo, quando você sabe gerar, você gera e você fica com mais autoconfiança e ganha independência, ganha... Nossa, nem posso dizer tanta coisa que a gente ganha. É bom demais empreender. Beleza? Seja bem-vinda aí, Cepaviana, que entrou. Vou fechar a live, mas vou deixar ela aqui disponível no nosso canal, que fica por 24 horas, e vou colocar ela também no YouTube, já que é um conteúdo que pode ser relevante para mais pessoas. Beleza? Indica a gente aí, segue a gente aí no Instagram, ou então lá no YouTube. O canal chama Viva a Segunda também. E simbora fazer, galera. Beijo!